a gente vai ver agora a disciplina de políticas setoriais de habitação e meio ambiente. Peraí, deixa eu só ver se tem alguém aqui entrando. Acho que alguém está pedindo para entrar. Só um minuto. Bem-vinda, Débora. A gente vai falar hoje sobre a disciplina de políticas setoriais e meio ambiente, né? E assim, essa disciplina, apesar de ela não ser muito a ver diretamente assim, com as políticas sociais, etc., às vezes a gente não lembra muito dessa questão de meio ambiente quando a gente está falando do serviço social, né? A gente acha que o serviço social é mais aquela coisa de saúde, de assistência, educação, etc., mas essa política de habitação e meio ambiente, elas são super importantes, né? Cada vez mais elas são temas que a gente trabalha na nossa profissão. Principalmente depois que a gente teve vários programas ligados a isso nos últimos governos, que era o Minha Casa Minha Vida e o PAC, né? Foram assim, duas iniciativas que focaram bastante nessa questão da política de habitação. Embora o nosso meio ambiente a gente não trabalhe tanto, né? Desculpa, gente. No Brasil, a gente ainda carece de muitas iniciativas de política nesse sentido aí de política de habitação e meio ambiente. Então, hoje a gente vai ver como é que essas políticas elas vão se caracterizar, o que elas têm a ver da nossa área, quais são as particularidades de cada uma, né? Bom, contextualizando historicamente, essa questão da habitação, ela foi mais, digamos assim, levada mais a sério antes, né, do que a questão ambiental. Essa questão ambiental, na verdade, ela é um tema muito recente, né, nos debates, na questão das políticas públicas. Muita gente não via a importância, a relevância, né, de você trabalhar a questão ambiental, porque o meio ambiente ele era tratado assim simplesmente como a natureza, né? Então a natureza cuida de si mesma e isso não tem nada a ver com a gente. Porém, hoje em dia, além da habitação, essa coisa do meio ambiente, ela desperta muito o nosso interesse pela questão do cuidado, porque as pessoas elas criaram a consciência de que aquilo que está na natureza não é infinito. Tudo que é natural pode vir a findar. A natureza ela é perecível e nós dependemos desses recursos para sobreviver. E qual é a relação entre meio ambiente e habitação? É porque as nossas habitações elas estão diretamente relacionadas ao ambiente que a gente está vivendo, que a gente está sobrevivendo muitas vezes, né? Por exemplo, o bairro onde você mora, um dia ele já foi uma mata, ou ele pode ter sido um mangue, ou ele pode ter sido um cerrado, uma floresta, etc., uma praia. Então, você habita um lugar que um dia já foi um ambiente natural. E o meio ambiente ele está o tempo todo cercado, nos cercando, né? Nós estamos o tempo todo cercados desse meio ambiente. Quando a gente liga a torneira e cai uma água dessa torneira para a gente lavar a louça, para a gente tomar o banho, lavar a mão, que seja, você está entrando em contato com esse meio ambiente. Quando você liga a luz, quando você constrói uma casa, quando você sai de casa, você está entrando em contato com esse meio ambiente. Então é importante que a gente conheça, que a gente entenda, né? Que a gente saiba do que se trata. Certo, deixa eu só ver aqui se tem alguém entrando. Gente, se tiver alguém que quer entrar e eu não estou vendo, me avisem, tá? Por favor. Porque aqui eu estou transmitindo pelo celular e fica um pouquinho complicado. Deixa eu ver aqui se tem alguém. Até o momento não. Bom. Professora. Oi. Professor? Oi, pode falar. Sim. Não, é porque eu estava aqui, eu tinha caído, eu sabia se eu estava realmente na aula. Não, tá ok. Tá ok. Bom, Tá ok, né? Sim. Essa questão da política habitacional, ela começou a ser muito pensada para acolher aquelas pessoas mais pobres, né? Aquelas pessoas que viviam em condições subhumanas. Ou seja, era gente que não tinha casa, gente que muitas vezes vivia em palafitas, vivia em barracos, ou vivia em cortiços, né? Que era muito comum antigamente. Antes de existirem as favelas aqui no Brasil, as pessoas elas viviam em cortiços, as pessoas mais pobres, né? Que eram aquelas casas que tinham vários quartos e ali viviam várias famílias agregadas, várias famílias, como é que fala?
convivendo juntas, né? Peraí, tem um colega aqui de vocês pedindo para entrar. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde. Não se preocupem, gente, porque na gravação vai ficar tudo tranquilo, tá? Não vai ficar aparecendo essas coisas, não. Certo? Então, aqui no Brasil, antes de existirem essas favelas, essas formas de moradia que nós temos hoje, havia uns cortiços, né? E na Europa também tinha muito isso. Hoje a gente conhece a Europa, né, como um lugar que ele tem muitas políticas, né, muita infraestrutura, uma condição de vida bem razoável, a gente chama de primeiro mundo, né? Porém, no passado, aqueles países eles sofreram com uma falta de infraestrutura muito grande. E um dos grandes problemas que esses países europeus passavam era a falta de casa para a maioria da população. E aí eles começam a se preocupar em fornecer casas para essas pessoas. E aí começa a surgir essa política habitacional, né? Aí os anos gloriosos dessa política, né, onde ela realmente começa a crescer, ela começa a ser levada a sério, entre os anos 40 e os anos 70, entre 1945 e 1975, que ela é baseada em quê? Na garantia da habitação social efetivada com o suporte do Estado. Ou seja, aquela pessoa que não teria condições de suprir a sua habitação, ela deveria ser assistida pelo Estado. Certo? Nos Estados Unidos, com a Grande Depressão, são criados programas sociais para subsidiar a habitação social. Eu não sei se vocês já viram isso em alguma disciplina, eu creio que já. Oi, pode falar. Tá, eu vou tentar desligar aqui o do pessoal, peraí. Gente, quem tá com o microfone ligado, por favor, tá? Desligue. Deixa eu ver quem é que tá com o microfone ligado aqui. Desculpa, gente, eu tô... É da Maria. Pronto, já ativei já. Bom, e nos Estados Unidos, né, houve um momento histórico que era chamado de Grande Depressão. O que foi essa Grande Depressão? Ela foi um momento em que aquela economia americana, que era forte, que era próspera, né? Os Estados Unidos ele já era o país mais rico do mundo nesse momento, ali em 1929. Talvez vocês já ouviram falar desse evento, ele é muito falado, muito conhecido, né? A economia americana entrou em colapso. Ela simplesmente não conseguia mais suprir empregos, não conseguia mais suprir salários, nem condição de vidas mínimas para os seus habitantes, né? E aí muita gente nos Estados Unidos ficou desempregada, ficou passando fome, ficou sem casa, e o Estado foi obrigado a fornecer habitação para essas pessoas. Isso foi lá em 1929, né? Então, para se recuperar dessa crise, o governo americano precisou dar uma mão ali para aquelas pessoas, né? Já na Europa, com a destruição de várias unidades habitacionais durante a guerra, a reconstrução imobiliária elevou o valor dos terrenos e o custo das construções. Diante dessa situação, a questão da moradia passa a ser vista como direito humano universal, entendido como parte integrante das condições de vida. Então, o que aconteceu na Europa? Aí o caso já foi diferente dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, as pessoas ficaram sem casa por conta da crise. Peraí, gente, mais um colega aqui pedindo para entrar. Ana Rosângela. Certo. Nos Estados Unidos, as pessoas ficaram sem casa porque por conta da crise. Já na Europa, elas ficaram sem casa por conta da guerra. E aí, quando eles foram reconstruir essas casas, o valor desses imóveis ficou muito alto. E as pessoas mais pobres não tinham condição de garantir sua habitação. Então, foi obrigado, né, a garantir casas públicas para essas pessoas. E hoje, a moradia ela é considerada não só um direito social, né? Se vocês forem lá no artigo 6º da Constituição, eu aconselho vocês até darem uma olhada, né? É sempre importante. Artigo 6º da nossa Constituição Federal. Podem até anotar aí. Para vocês entenderem quais são os nossos direitos sociais, que são as áreas que o serviço social trabalha, né? E vocês vão ver lá que a habitação, ela é um direito social. E na Declaração dos Direitos Humanos, vocês vão ver que a habitação, ela também é um pré-requisito
para o direito humano, né? Para o direito à dignidade humana. Né? Então, a habitação hoje em dia ela não é mais um supérfluo, mas ela é considerada algo crucial para que você viva. Ninguém vive sem casa, né? Você pode ver uma pessoa que às vezes não tem nada, ela está ali na rua, mas ela precisa de um abrigo. Nem que ela faça ali improvisado, que ela vá para debaixo da ponte, mas ela necessita de ter um teto ali sobre a sua cabeça. Então, a habitação, assim como a alimentação, como a saúde, ela é básica. E o Programa Habitacional Brasileiro, né? Como é que ele surge? O processo de urbanização no Brasil é marcado por um grave quadro de desigualdades socioeconômicas que alia modernização e crescimento à realidade de exclusão. Então, assim, quando a gente está falando da urbanização do Brasil, a gente está falando do momento em que a população brasileira, que era em sua grande maioria rural, ali até o final do século XIX, até o momento que o Brasil... Peraí, tem mais um colega aqui pedindo para entrar, peraí. Ai, desculpa. Diego, bem-vindo, Diego. Então, o momento que essa população brasileira, que era em sua maioria rural, ela começa a ir para as zonas urbanas das cidades, das capitais, tal, o Brasil ele começa a se urbanizar. Esse momento é que começam a surgir as primeiras favelas no Brasil. Teve até uma novela, eu não sei se vocês lembram, gente. Eu acho que era Liberdade, Liberdade o nome da novela. Que era com a Camila Pitanga e o Lázaro Ramos, uma novela das 6, que mostrava o surgimento das favelas. Né? E é uma novela assim de época. É bem esse momento, é bem esse cenário ali nos anos 10, anos 20. Quem lembra, gente, dessa novela? Alguém lembra? Era uma novela que tratava desse momento. Essa é a fase que o Brasil ele vai estar se urbanizando. Depois eu vou postar um link para vocês a respeito disso, tá? Então, quando o Brasil ele começa a passar por isso, muita gente vai do Nordeste lá para as capitais do Sul, né? Para São Paulo, Rio de Janeiro, para Minas Gerais. Muita gente sai dos interiores para as capitais, elas começam a crescer. Isso vai gerar o surgimento de aglomerações urbanas desordenadas. Né? Isso vai gerar favelas, vai gerar os grandes subúrbios, né? Uma série de problemáticas. E aí o Brasil ele vê que precisa criar uma política de habitação para essas pessoas. Né? No Brasil, essa preocupação emerge a partir da década de 30, principalmente através da iniciativa das caixas de aposentadorias e pensões e dos IAPs, né? Institutos de Aposentadoria e Pensão, voltados apenas para os associados. Então, no Brasil, se começam a fazer casas populares. Começam a se criar os primeiros conjuntos habitacionais, aquelas casinhas todas iguais, né, que são tipo condomínios, né, que são casas públicas. Elas começam a ser construídas... Alguém quer falar alguma coisa? O Minha Casa Minha Vida. Mas antes do Minha Casa Minha Vida... quem conhece aqui aquelas áreas ali de São Luís, tipo Coab, sabe? Coab, Coatrac, Coama, Coajap, Coazerma, esses Coa, né? É tudo conjuntos habitacionais. São conjuntos habitacionais que eram muito voltados para funcionários públicos. Os funcionários públicos eles tinham prioridade, né, nesses programas habitacionais. Antigamente chamava casa de conjunto. Nessa época chamava assim. Aí tinham também aqueles mais populares, que era a cidade operária. A cidade operária era para os funcionários mais assim, digamos, os operários mesmo, né? Por isso que ela se chama cidade operária. Que era mais para os funcionários da construção civil, né? Então, já começa desde essa época assim mais antiga. Bem-vinda, Rafael. Está entrando de novo. Desde essa época mais antiga, o Brasil ele já tinha esses programas, né? Mas no início, era mais voltado mesmo para os funcionários públicos. A antiga Caixa de Aposentadoria e Pensão, que hoje é a Caixa. Por isso que até hoje é a Caixa que organiza essas coisas de financiamento de habitação, né? Sempre que você quer financiar uma casa, você vai lá financiar pela Caixa, porque foi a Caixa que criou esses programas ali nos anos 30. Anos 30, né? Em 1946 é criada a Fundação da Casa Popular. O que era a Casa Popular, essa fundação, né?
ela foi o primeiro órgão em âmbito nacional a prover habitações a populações de baixa renda. Então, aí já não era só para o funcionário público, só para aquela pessoa que tinha um emprego, né, uma carteira assinada, já era mesmo para aquela população de baixa renda que não tinha onde morar. Digamos que foi o primeiro Minha Casa Minha Vida, lá em 1946, né? Mas nessa época as políticas ainda eram muito reduzidas, né? Elas não eram tão abrangentes como a gente tem hoje. No período compreendido entre 1947 e final de 60, a Fundação da Casa Popular construiu 143 conjuntos habitacionais, atendendo cerca de 17 mil habitações a partir de critérios de conveniência e político-eleitoreira. Então, era o quê? Era um programa eleitoreiro. Não era um programa voltado realmente para aquela questão de suprir a falta de habitação na população. Era muito para fazer o populismo, a propaganda política, aquela coisa, você vota em mim que eu te dou uma casa, o toma lá da cá, né? Então não era uma política muito consistente, ela não conseguiu, de fato, ser tão abrangente quanto as pessoas precisavam, né? Elas precisavam muito mais ali de uma atenção maior, enfim, e acabou sendo muito reduzido e muito eleitoreiro. Instituído juntamente com mecanismos que compuseram o complexo sistema financeiro de habitação visando... Tem mais uma pessoa aqui pedindo para entrar, gente. Espera aí. Elis Regina. Bom. Instituído juntamente com mecanismos que compuseram o complexo sistema financeiro de habitação visando implantar a nova Política Nacional de Habitação, PNHP, foram criados o quê? Que tipo de mecanismo, né? Correção monetária, ou seja, a garantia, a reaplicação dos fundos de financiamento imobiliário em novos projetos habitacionais, o FGTS, que era o principal mecanismo de captação de caderneta de poupança, Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos, né? Ou seja, o objetivo central não era construir casas para a população de baixa renda, mas impulsionar a indústria da construção civil. Então, o que eles faziam? Eles criavam várias estratégias, vários mecanismos para incentivar as pessoas a comprarem casa. E não era para aquela pessoa que realmente necessitava de uma habitação popular. Era pensando no quê? No salário fixo do funcionário público. Então para que a gente vai construir casa para quem não tem nem condição de pagar, para quem vai querer casa de graça, se a gente pode fazer casa e vender para funcionário público com base no FGTS, na caderneta de poupança, nos empréstimos, na correção monetária, né? Então, a gente já percebe que isso começou no Brasil desde antigamente. Quando surgiu Minha Casa Minha Vida, a proposta dele era para aquelas pessoas que viviam em palafitas, viviam em barracos, viviam embaixo da ponte, né? Aquelas pessoas que moravam em casinha de taipa. E quando o programa foi lançado, você vê que as construtoras elas tomaram de conta. Aí você vê escritório do Minha Casa Minha Vida da Canopus, do Mota Machado, dessas outras grandes construtoras, né? Aí financiam um apartamentozinho pequeno, um valor altíssimo, com muitos juros. Então a coisa ela já começava a ser desviada desde essa época, né? E tanto que até hoje o Brasil ele não conseguiu cumprir, não conseguiu corrigir essa falta de habitação que grande parte da população possui, né? É o chamado déficit habitacional. Nós ainda temos muito déficit habitacional. Então, quando vocês ouvem falar desse déficit habitacional, é o número de pessoas sem casa no Brasil. E por incrível que pareça, o Brasil ele tem mais casas sem gente do que gente sem casa. Então, é uma conta que não fecha. Nós temos mais casas vazias do que pessoas sem casa. No final da década de 60, o sonho da casa própria dissipou-se com o direcionamento do público-alvo para a classe média e alta, né? Então, aí já começou também a desviar ainda mais. Se antes ainda tinha um foco no funcionarismo público, agora vai ser muito mais para a classe alta, classe média. Aí começam a surgir aqueles grandes condomínios, né? Aqueles prédios que eram mais da classe alta, como você vai ver lá no Rio de Janeiro, né?
áreas como Ipanema, Leblon, Copacabana, que são condomínios mesmo voltados para quem tem uma renda alta, né? A classe A, como a gente chama, classe B, classe A. Enquanto isso, a população mais vulnerável vai ficando ali relegada às favelas, as casas de taipa, casas de madeira, palafita, né? E as outras regiões do Brasil, elas vão ficando também abandonadas da política de habitação. E qual foi o papel da Caixa Econômica Federal nessa política de habitação, né? Ela tem um papel muito importante, como eu já falei para vocês. Ela foi o órgão que iniciou essa questão do financiamento, né, das políticas de habitação, etc. E até hoje ela é muito forte nisso, né? Quando você quer financiar uma casa, o primeiro banco que você pensa é a Caixa, independente de você ser um funcionário público ou não. É ela que está por trás, né, dessas negociações, justamente por conta dessa origem, né, que já vem lá desde o passado. Em 1986, o governo Sarney instituiu o BNH. O que era o BNH? Ele era o Banco Nacional da Habitação. Desculpem se eu estou enganado nessa sigla, mas ela é mais ou menos isso mesmo, BNH. Eu acredito que no Maranhão esse BNH ele não foi muito presente, mas você vai ver lá em São Paulo e algumas regiões do Sudeste, do Sul assim também, que tem muitos condomínios dessa época que foram financiados por esse banco, né? E aí esse banco ele foi extinto e todas as funções dele foram transferidas para a Caixa Econômica. Nesse período são formulados diversos programas habitacionais. Porém, entre 1991 e 1994, o Conselho Curador do FGTS suspende qualquer tipo de empréstimo, levando ao esgotamento do Programa Nacional de Habitação Popular. E aí, então, o que eles fizeram? Eles suspenderam os empréstimos com base no FGTS, né? Então, aquela pessoa que era um funcionário público, ela não poderia mais tirar empréstimos tendo como garantia esse FGTS, no caso, para financiar imóveis, né? Então, esse Programa Nacional de Habitação Popular ele foi extinto. Provavelmente porque teve corrupção, ou teve muito desvio, ou estava tendo ali algum esquema, né, que não era mais permitido. Essa época, de 1991 a 1994, o Brasil estava passando por um período econômico muito complicado. Foi a época que o Collor levou o impeachment, né? Aí entrou o Itamar Franco, e aí a moeda teve que ser reformulada, a gente saiu de uma moeda antiga para o real, e aí muita coisa foi corrigida, muita coisa financeira, muita coisa econômica. Então eu acredito que tem a ver com isso também, né? Alguma dúvida, gente, a respeito disso que a gente falou até agora? Algum comentário? Vocês podem falar, tá? O acesso à moradia para as famílias de baixa renda passa a ser viabilizado pelo programa Habitar Brasil, estabelecendo critérios de participação. Então, eles passam a reorganizar essa questão da habitação no Brasil. Então, a gente vem dos anos 40 com o programa da habitação popular, aí depois vem o BNH, depois vem o PNHP, e aí depois vem o programa Habitar Brasil, né, que já é ali nos anos 90. Em 2000 foi instituído o Ministério das Cidades. O que esse Ministério das Cidades ele tratava, né? Qual era o tema de abrangência dele? Ele vinha tratar da habitação, saneamento, mobilidade urbana, programas urbanos, objetivando articular as políticas setoriais e o enfrentamento da questão urbana. Ele instala em 2004 o quê? O Conselho Nacional da Habitação institui a Política Nacional de Habitação de Interesse Social. Quando esse Ministério das Cidades ele passa a ser criado, ele começa a dar mais atenção para a questão da falta de infraestrutura nas cidades brasileiras. Porque o Brasil, apesar de a gente ter uma riqueza muito grande, é um país que nunca investiu o suficiente em infraestrutura. Então, você anda nas nossas cidades, você vai ver muito buraco, um asfaltamento muito ruim, falta de esgoto, falta de encanamento, energia elétrica muito precária, internet, telefone muito precário, o trânsito não é organizado. Então, as nossas cidades elas são muito mal organizadas, né?
Se você for ver, a maior parte de São Luís, por exemplo, ela cresceu desordenadamente, tanto que até hoje nós temos muitas invasões. Então, a maioria dos bairros de São Luís, eu acredito que a maioria dos bairros maranhenses, né, são fruto de invasões. Foram bairros que não foram planejados. E aí não tem aquele ordenamento de rua, de formato, de acessibilidade. Não tem, porque as pessoas elas vão invadindo, né, onde elas encontram para fazer casa. Não tem respeito pelo meio ambiente. Então, por exemplo, muitos bairros aqui ao longo dessa Avenida dos Africanos, aqui perto onde eu moro, né? Você vai ver bairro de Fátima, Coroado, Coroadinho, Areinha, Saviana. Esses bairros eles foram todos construídos na beira do mangue. E o mangue é uma área de preservação ambiental. Só que as pessoas não tinham essa noção, né? Elas iam invadindo onde dava. Aquela área ali da Camboa, Liberdade, Ipaze, Fé em Deus, São Francisco, é tudo também área de preservação ambiental. Hoje você passa ali, quando você vai para o shopping da ilha, né? Passa por cima lá da ponte, você vê o rio Anil podre. O rio Anil tá morto. E é um dos principais, eu acho que é o principal rio de São Luís. Ele vai desaguar direto lá naquela maré, né? E você vê aquela água imunda. Por quê? Porque as pessoas começaram a fazer casa na beira do rio. Aquilo ali é tudo invasão, aquela do Bequimão, Anil, Vila Palmeira, Ipaze, a maior parte daquelas áreas ali perto do rio foram invasões. Então você percebe como que essa questão urbana ela precisa estar ligada com a questão ambiental também. Saneamento, então o saneamento ele também deixa muito a desejar, né? Basta ver, nossas praias estão todas poluídas. Por quê? Porque falta saneamento. Aí você vai dizer, mas é só gente pobre que polui? Não. Aqueles bairros que estão ali na beira da praia, né, principalmente a litorânea, que é a mais poluída, tá ganhando até do olho d'água, né? Antigamente era olho d'água por conta dos bares, mas hoje é a litorânea por conta dos condomínios. São condomínios de classe alta, de que as pessoas às vezes pagam milhões em um apartamento e não tem saneamento básico, despejo de esgoto no mar. Às vezes não tem tratamento mínimo. Então, a falta de saneamento é muito grande, né? Se eu não me engano, gente, por incrível que pareça, só 30% dos brasileiros tem saneamento básico. Só 30%. Mobilidade urbana, ou seja, ônibus, trem, a gente não tem, os nossos ônibus são muito precários, nós não temos aqui na nossa cidade nenhum trem, né? Nenhum VLT que foi tão prometido, até hoje ele diz que estão construindo aí trilho e até hoje nada, vai fazer mais de 10 anos essa história e a gente não tem. Aí a gente sofre nos engarrafamentos, a gente sofre com assalto, com perigo, né? Nas paradas, sofre esperando muito tempo para você chegar no trabalho, às vezes demora horas, para você viajar de um município para outro, você pega estradas esburacadas, coloca sua vida em risco, demora mais tempo para chegar do que seria o necessário, né? Então o Brasil ele tem um problema de infraestrutura muito grande. Se nós tivéssemos, por exemplo, o trem, um trem que fosse Maranhão para o Tocantins, cortasse o estado, você não precisaria estar pegando tantos ônibus, seria mais seguro, né? Programas urbanos, a gente falta também muito programa de lazer, de praças, né? As nossas praças, elas são só bancos, né? Você vai nessas nossas praças, principalmente aqui no Maranhão, é só banco e poste. Não tem nada, não tem um jardim, não tem uma atração, não tem uma forma de uma quadra, um espaço de lazer para as pessoas, não tem nada. Bem-vindo, Gustavo. Então, tudo isso falta, né, nessas nossas cidades. Nós praticamente só temos asfalto. A única política para as cidades nossas são asfaltos e pronto, né? Então, esse Ministério das Cidades ele tinha o interesse de conciliar o Conselho Nacional de Habitação e instituir uma política nacional de habitação que fosse do interesse nacional, né? E o Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, né? Do que ele se tratava, afinal de contas? Ele foi criado para gerir os recursos, definindo fontes de despesas e regras para a aplicação dos mesmos. Nesse sistema, os estados, municípios e Distrito Federal passam a se beneficiar dos recursos
do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social a partir dos seguintes critérios. Então, o que é que um Estado, um município precisava para ele acessar esse Fundo Nacional de Habitação, né? Se ele quisesse construir casas populares, o que ele deveria fazer? Ele precisaria constituir um fundo. Então, ali, tipo, como se fosse uma poupança, para que ele juntasse recursos, né, para estar construindo essas habitações, etc. Ele precisaria instituir um conselho de habitação, apresentar um plano habitacional de interesse social e firmar um termo de adesão. Aí você pergunta, será que o meu município tem isso? Provavelmente não, porque isso aí dependeria de uma iniciativa, né, política muito forte, um interesse na necessidade das pessoas que a gente não vê, que a gente não sente, né? Então a gente se preocupa muitas vezes com emprego, com renda, mas a gente não pensa na habitação. Em paralelo ao avanço institucional implementado, né, o Ministério das Cidades promove a formulação do Plano Nacional de Habitação, o Planab, né, a partir de um processo participativo visando atender aos princípios da Política Nacional de Habitação e Interesse Social, introduzindo inovações na formulação dessa política. Então, qual é a grande diferença, né, o grande ganho que esse Ministério das Cidades vem trazer para a política habitacional? Ele começa a tratar a política habitacional de uma forma mais social, pensando mais na necessidade da população mais de baixa renda, né? E não necessariamente em fazer casas para funcionários públicos, para quem pode pagar. Ela já pensa mais naquelas pessoas que realmente estão numa situação de vulnerabilidade ali mais exposta. A Política Nacional de Habitação, vocês podem pesquisar aí na internet, né? Ela está em PDF, em aberto, aí qualquer pessoa pode dar uma lida. Só que você coloca lá, Política Nacional de Habitação, PDF, né? Você vai encontrar. Ela considera a habitação um direito do cidadão, estabelecendo a função social da propriedade. Peraí, eu acho que tem alguém pedindo para entrar aqui, desculpa. Aí o Dilene. Certo. Bom. Então, a Política Nacional de Habitação, ela considera a habitação um direito do cidadão, estabelecendo a função social da propriedade, preconizando a inclusão social, a gestão participativa e democrática. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não, né? Bom. O que é que isso significa, né? Quando vem falar de... Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui para vocês, que isso aqui é até interessante. Peraí. Acho que não vai dar, não. Professora, desculpe, agora eu tô conseguindo entrar, meu celular não tá dando certo. Mas aí onde tá aparecendo... quem tá falando é Kelma Moreira, tá? Tá. Nada, tudo bem, não tem problema não. Eu tentei destacar aqui, gente, mas eu acabei riscando. É a função social da propriedade, né? O que significa a função social da propriedade? Significa que a propriedade, né, ela é muito mais do que algo que você tem. Eu tenho o direito de ter uma casa? Tenho. Eu tenho o direito de ter um carro? Tenho. Tenho o direito de ter meus pertences? Sim. Só que a propriedade, ela tem uma função social. Ela serve para que você tenha dignidade. Então, não é ter uma casa por ter. Não é só para você ter um bem no seu nome. É para que você tenha dignidade, para que você tenha cidadania, né? Não adianta você ter todos os documentos se você não tem onde morar. Então, ela tem uma função social também, né? A propriedade, ela tem um papel de inclusão social e gestão participativa e democrática, ou seja, todos têm que opinar, todos têm o direito de expor ali o seu pensamento, de opinar, dizer o que eles necessitam na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Então, a Política Nacional de Habitação, ela vem dizer que a habitação ela é uma coisa democrática. Se você acha que na sua rua não tem uma condição adequada seja de habitação ou de saneamento ou de infraestrutura, você tem o direito de se manifestar, de cobrar. Só para vocês terem um exemplo, né? Aqui no bairro que eu moro, as ruas estavam todas quebradas, né? Assim, tinha rua que não tinha mais nem asfalto praticamente. Por quê? Porque a CAEMA veio fazer as obras e deixou as ruas todas quebradas. Só tapou os buracos e ficou assim, só aquela lama mesmo, né? Não tinha mais nem como andar, quando era no inverno era só aquele lamaçal.
Então a população ela começou a cobrar, ela começou a se manifestar juridicamente, né? E essa questão chegou até o Ministério Público. O que o Ministério Público fez? Ele cobrou a prefeitura para ajeitar as ruas, e eles tiveram que ajeitar todas as ruas do bairro. E a prefeitura ainda recorreu, né? Mas eles tiveram que reasfaltar todas as ruas do bairro. Né? Então, isso é para provar o quê? Que hoje você pode se manifestar juridicamente, ou popularmente, ou na mídia, etc., para denunciar esses descasos, né? Não sei se alguém conhece essa situação, mas muitos bairros foram completamente quebrados pela CAEMA e eles não deram nenhum tipo de satisfação, não vieram reajeitar as ruas, né? Ficou aquela bagunça. Qual é o objetivo da Política Nacional de Habitação? É promover as condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, especialmente os de baixa renda, contribuindo para a inclusão social. Então, esse é o objetivo dela, é a inclusão social, para todos os segmentos, né, da população. Quais são os componentes dela? A integração urbana de assentamentos, ou seja, pessoas que não têm casa, sabe aquelas invasões, né? Invasões, enfim, aquelas pessoas que às vezes ocupam prédios abandonados, igual essa questão do movimento dos trabalhadores sem tetos, é o MTST, que é o Guilherme Boulos, né, lá em São Paulo, que ele é o representante, ele é o líder, o pessoal até fala assim que ele invade, né, os prédios, invade as casas, enfim, isso é uma coisa bem polêmica lá. Essas pessoas a gente vai chamar de assentados, né? Esses que invadem e colocam aquela lona, aquela casinha lá só para segurar o terreno, é como se eles fossem assentados, né? Então, integração urbana de assentamentos é urbanizar essas áreas que ficam ali de invasão. Urbanização, regularização fundiária. Então, aqueles bairros que já existem às vezes faz anos, mas nunca foi reconhecido pelo poder público, não recebe energia, às vezes não sabe nem qual é o município, né, que pertence. Tem muitos que são assim, né, nessa fronteira ali de São Luís com Ribamar, com Raposa, Passo Lumiar. Às vezes as pessoas não sabem nem qual é o município que elas pertencem. Então a política nacional ela visa isso, né, regularizar, inserção de assentamentos precários, provisão de habitação, integração da política de habitação à política de desenvolvimento urbano, né, etc. E quais são os instrumentos que ela usa? O Sistema Nacional de Habitação, desenvolvimento da Política Nacional de Habitação, sistema de informação, esse que é mais administrativo, né? Avaliação, monitoramento, Plano Nacional de Habitação, etc. E o que é que esse Sistema Nacional de Habitação ele inclui? O principal instrumento dele é o Plano Nacional, né? Ele é o principal instrumento da Política Nacional de Habitação. Ele estabelece as bases do desenho institucional, ou seja, ele diz quem vai fazer o quê, qual vai ser o papel do Estado, qual vai ser o papel do município, qual vai ser o papel do governo federal para fazer um conjunto, para fazer um programa habitacional, quem vai fazer o quê, qual vai ser a responsabilidade. É esse sistema que vai definir e vai delimitar. Prevê a integração entre os níveis de governo e os agentes públicos e define as regras que assegura a articulação financeira. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa a respeito disso? Não, prof. Certo. E aí a gente chega naquilo que nós podemos chamar de o maior programa de infraestrutura que já houve no Brasil, né? Um dos maiores do mundo, que é o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Teoricamente, o PAC ele era muito bem intencionado e ele tinha um potencial muito grande, né? Ele iria gerar muito emprego, porque imagina, obras no Brasil inteiro, né? Gera muito emprego na construção civil. Professora, Oi, pode falar. eu acho que tem alguém tentando entrar, acho que é a Renata, ela disse que não tá conseguindo. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Já permiti, já. Certo. Bom, então o PAC ele foi um programa pensado para ter um potencial muito grande de geração de emprego, de movimentação da economia, né, etc., de suprir uma necessidade que muitas pessoas tinham de infraestrutura e tal. Mas a gente sabe que ele teve uma série de problemas e ele acabou ficando pela metade, né? Você anda aí pelo Brasil, você vê um monte de obras paradas que não chegou nem a metade, né? Aqui no Maranhão a gente teve o PAC das cidades, o PAC rural, se não me engano,
e o PAC das cidades históricas, dos centros históricos. Eu acho que nunca nenhum dos três chegou a ter continuidade, né? O programa federal, que abrange um conjunto de ações econômicas com o objetivo de acelerar o crescimento econômico do país, sendo uma de suas prioridades o investimento na infraestrutura, em áreas como saneamento, habitação, transporte, energia, recursos hídricos, entre outros, né? E aí ele tinha duas fases, que era o PAC 1 e o PAC 2. Ele era composto de quê? De medidas de infraestrutura, medidas para estimular crescimento e financiamento, melhorias no marco regulatório na área ambiental, desoneração tributária, ou seja, diminuição dos impostos para quem estava participando dessas obras, medidas fiscais de longo prazo. Então, vocês percebem, gente, que no Brasil, as nossas políticas de habitação, o PAC e o Minha Casa Minha Vida, eles foram, assim, digamos, os mais potenciais. Porém, por falta de administração e até de entendimento, né, das esferas de governo, ele acabou não tendo o sucesso que deveria, né? É uma pena. Mas hoje em dia já estão até pensando um programa semelhante aí no novo governo, que parece, no governo do Bolsonaro, parece que é o Casa Verde e Amarela. Vocês já ouviram falar desse programa que eles anunciaram agora recente? Não sei se é Casa Verde e Amarela ou é outro nome, mas é uma coisa parecida com o PAC que estão pensando em fazer aí, né? Aí ele tinha outros subprogramas, né? Que era o que? Era o PAC das crianças, que era o enfrentamento da violência contra a criança e adolescente, projetos para adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, criação de bibliotecas, reforma e construção de unidades de internação. Então era ali a construção de espaços, né, voltados para crianças e adolescentes. Aí teve o PAC das cidades históricas, a revitalização de praças, reestruturação de monumentos, aterramento de fiação elétrica, né? Eu não sei se vocês ali quando andam na Rua Grande, né, quem frequenta muito ali aquela área, quem já passou por lá depois que teve aquela reforma, a Rua Grande era uma bagunça, né, de fio elétrico. Até a rua mesmo era aqueles paralelepípedos, tudo torto, né, às vezes ali cheio de buraco, a gente andava, às vezes tropeçava. Eles trocaram todo aquele piso, né, eles colocaram outro calçamento, outros postes, outro encanamento, e os fios de eletricidade que ficavam aparecendo agora são por baixo. Agora eles são subterrâneos, né? Isso daí foi uma coisa do PAC das cidades históricas que fizeram. Reformar daquelas praças, aquela Praça Deodoro, né? Que mudou completamente a cara da praça, né? Também teve a ver com isso. Reestruturação de monumentos, enfim, né? Tudo isso foi da questão do PAC das cidades históricas. E o PAC 2, né? O que era o PAC 2? Tinha o Cidade Melhor, o Comunidade Cidadã. Esse PAC 2 ele foi mais voltado ali para aquelas áreas mesmo bem precárias, bem carentes mesmo, que tinha vala a céu aberto, valão. Aqui, acho que perto aqui de casa, perto da Avenida dos Africanos, eles começaram a fazer essa obra do PAC. Aí eles construíram até uma quadra, mas eu não sei se deu continuidade. Mas várias áreas, eu acredito que vocês conhecem que teve esse PAC 2. Ele foi bem mais abrangente, né? Era água e luz para todos, energia, etc, né? Então foi um pouco mais abrangente. E aí agora a gente vem tratar da política de meio ambiente, né? O que é esse meio ambiente? Meio ambiente, gente, ele não é só aquilo que a gente imagina como natureza, né? Quando alguém fala meio ambiente, a primeira coisa que vem na mente é uma floresta, né? É um rio, uma cachoeira, um mar, cheio de bichinhos, cheio de plantas. Mas tudo que está ao seu redor é o seu meio ambiente. É o ambiente em que você está inserido. Então, você pode estar num local que é uma avenida cheia de carro, mas ali também é um meio ambiente, né, de certa forma. Então, segundo a Lei 6.938, de 1981, o meio ambiente ele compreende o conjunto de condições, influências e interações de ordem física, química ou biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, por que eu no meu bairro, às vezes eu no meu prédio, no meu condomínio, na minha cidade, na minha vizinhança, eu também sou parte do meio ambiente?
porque eu também sou um ser vivo. E o meio ambiente ele versa sobre tudo que é vivo. Para vocês terem uma ideia, né? Você pode dizer assim, mas eu moro muito longe da mata, eu moro muito longe da floresta, do mar, isso aí não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com o meio ambiente. Mas às vezes você tem um bichinho dentro de casa, você tem um gato, tem um cachorro. E a proteção à vida animal, né, também faz parte de uma política de meio ambiente. Tanto que você maltratar um animal hoje é um crime ambiental. Você não pode abandonar animais, não pode maltratar. Então o meio ambiente ele está nos cercando até quando a gente não imagina. Oi? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Quem tá com o microfone ligado, tá dando eco aí. Desliga aí, gente, se alguém ligou por engano, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem ligar. Então, hoje, até mesmo você maltratar um animal é um crime ambiental, né? Essa política de meio ambiente no Brasil... O presidente até criou uma lei a respeito disso, professora. Outro dia eu estava vendo no jornal. A respeito da violência contra animais? Isso, já tem lei tudo para quem violentar animais. Que é uma coisa bem válida, né? Sim. Quando a gente pensa em animais, a gente imagina só aqueles animais que estão na selva, aqueles animais selvagens, né? Foi uma coisa que tocou muito o Brasil, acho que o mundo inteiro, quando teve as queimadas no Pantanal, aqueles bichinhos lá morrendo, agonizando, né? Foi muito triste aquilo ali. Mas a vida animal, ela também é importante quando ela é doméstica, né? Então, o bichinho que você tem dentro de casa não é porque ele é seu, porque ele não é um animal selvagem que você pode abandonar, maltratar, matar, né? Tudo isso é importante, né? Então, que bom, né? Que pelo menos é um avanço que a gente está tendo. Essa política de meio ambiente, gente, ela vem tratar da exploração dos recursos naturais brasileiros, né? E ela foi efetivada, desde a sua descoberta. Então, essa política de meio ambiente, ela também vem ter um aspecto econômico. Ou seja, quem tem o direito de explorar o quê? O Brasil é um país muito rico naturalmente. Nós temos muito ferro, muito ouro, muita água, muita madeira. Nós temos terras muito férteis, né? Muitos minerais. E isso cresce os olhos de muita gente. Não só daqui de dentro, mas do exterior também, né? Todo mundo quer aquilo que nós temos aqui. Então é preciso que tenha uma política para dizer quem tem o direito de explorar o quê. Antes não havia uma preocupação com a proteção ou conservação do meio ambiente. Então você podia desmatar, você podia chegar, ocupar uma terra, fosse qual fosse, que não teria problema nenhum. Depois que essa política ela é criada, né? Agora não, agora você já precisa respeitar uma questão de quantos quilômetros você pode fazer uma plantação longe de um rio. Você não pode contaminar o lençol freático, né? Que são aquelas águas que ficam abaixo da terra. Você não pode fazer casa muito próxima do mar. Não pode desmatar tantos hectares por ano. Se você desmatar, você tem que reflorestar. Então, tudo isso começou a ser mais organizado, né? Em 1808, isso aqui é só mais um dado histórico, né? Para a gente ter um resgate de como que isso foi surgindo no Brasil. Em 1808, né? Quando a família real veio para o Brasil, o Dom João VI, que era o rei de Portugal na época, aí eles vieram para cá morar no Brasil, ele criou o Jardim Botânico, né, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que eu acredito que foi assim a primeira, ou uma das primeiras, né, formas de reflorestamento, de áreas de preservação ambiental, tanto que esse jardim ele existe até hoje, né? Então foi ali já muito antigo, vocês veem que já tinha um pouco de preocupação aqui no Brasil, né, de algumas pessoas. Os órgãos públicos relacionados à área do meio ambiente no Brasil, ao longo do tempo, eram o quê? O Código das Águas, o Código de Águas, né, de 34, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, a Patrulha Costeira, Serviço Especial de Saúde Pública. Então, esses foram os primeiros. E aí depois, como é que isso vai surgindo, né? Ao longo da história, não só no Brasil, mas no mundo. Em 1968, acontece a Conferência Internacional promovida pela Unesco. Essa questão ambiental,
até os anos 60, ela não era muito levada a sério. Ela começa a ser mais relevante nos países a partir da década de 60. As pessoas começam a ter uma preocupação ambiental muito forte, né? Não só com a preservação dos recursos, mas com a preservação da vida animal e da vida vegetal. Começa a se ter no mundo também, é só uma curiosidade, né? Não é exatamente assim, relacionada a isso, mas começa um movimento de vegetarianismo, né, muito grande no mundo. Hoje a gente tem uma tendência muito forte do veganismo, que são pessoas que para além do vegetarianismo, ou seja, elas só consomem mesmo vegetais, né, produtos de origem vegetal. Esses produtos de origem vegetal, eles não levam agrotóxico, eles não levam adubos químicos, eles não destroem o meio ambiente. Então, essa preocupação ela começou a surgir muito nesse momento. Vocês sabem, né, que não sei se quem é mais jovem tem essa referência, mas nos anos 60, anos 70, tinha um movimento hippie, que era muito forte. Vocês já ouviram falar dessa questão da relação dos hippies com o meio ambiente, né? Então, a juventude daquela época, ela era mais, digamos assim, mais alternativa do que as gerações anteriores. Eles eram mais preocupados com o meio ambiente, aí eles começam a protestar contra as guerras, contra as grandes empresas, contra os agrotóxicos. Isso começa a gerar uma mudança no mundo, né? Uma mudança na mentalidade das pessoas. Em 71 vai ter o primeiro simpósio sobre a poluição ambiental, 72 Conferência da ONU para o meio ambiente humano, né? Peraí, tem uma pessoa pedindo para entrar. 73, criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente. 77, a Unesco promove a Conferência Intergovernamental sobre Educação e Meio Ambiente, que influenciou na adoção dessa disciplina nas universidades brasileiras, né? Então aí já começa até a ser tratado dentro das universidades, das faculdades. Em 81 é criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CISNAMA, e o CONAMA, que existe até hoje, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente. 85 é criado o IBAMA. Então, o nosso IBAMA, quando é que ele é criado? Lá em 85, que ele é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O IBAMA, ele é dividido em 4 partes. O SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, SUDEVEA, que é a Superintendência da Borracha, SUDEP, Superintendência da Pesca, e BDF, que é o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal. E em 92, a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente é realizada, que é a chamada Rio 92. A Rio 92 ela foi um marco na preservação do meio ambiente, né? Ela foi assim, um congresso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde 170 países participaram. Então veio gente do mundo inteiro para debater como seria essa questão do meio ambiente dali para frente. Porque em menos de 10 anos, a gente iria estar entrando no século XXI, né? Que onde nós estamos vivendo hoje. Então as pessoas elas começaram a se preocupar, né? Como é que nós vamos organizar e vivenciar as políticas de meio ambiente nesse novo milênio que vai surgir. Então a gente precisa repensar nossas práticas, repensar a forma como nós produzimos, a forma como nós consumimos, né? Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, cada vez mais, essa preocupação com o meio ambiente ela é tão forte, não só assim no mundo, né? No Brasil também começa a chegar, que tem países que não compram carne de gado criado em área de desmatamento. Tem gente que não compra uma verdura que foi plantada numa área onde antes era uma floresta, que foi desmatada ilegalmente. Pessoas que não compram móveis de madeira que não é de reflorestamento, né? Não é madeira reciclada. Tem gente que não compra empresas que usam materiais que não são renováveis, que não tem preocupação com o meio ambiente. Então isso está crescendo cada vez mais e já está afetando até mesmo a economia. Que aí as pessoas começam a levar a sério, né? Hoje em dia, quem é mulher, né, as meninas, elas podem dizer isso. Eu acho que quando vocês olham assim no rótulo de alguns cremes, né, alguns cosméticos, maquiagem e tal, tem assim um desenho de um bichinho, aí tem escrito assim,
Não testamos em animais. Hoje em dia já tem muitos cremes que colocam isso, né? Não testamos em animais. Por quê? Porque os cosméticos, antigamente, eles eram testados nos animais. Então, antes de ele ser aplicado ali numa pessoa, antes ele passava por testes de animais criados em cativeiro, né? E aí começou a ter vários protestos, as pessoas começaram a não comprar mais de empresas de maquiagem, de creme, etc., que maltratavam animais, né? E quais são os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente? A PNMA, ela tem por objetivo a preservação, né, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, vocês percebem que ela visa não só o meio ambiente pelo meio ambiente, né? Porque tem gente que ainda tem aquela mentalidade assim, mas para que vai estar preservando essa floresta, esse monte de mato, né? Um mangue, é só lama, é só caranguejo, para que serve isso, né? A construir condomínio perto da praia, né? Qual é o problema? Só que essa política ela não é só para preservar plantas e animais, é para preservar a própria vida humana. Porque se a gente ocupa o meio ambiente e utiliza ele desordenadamente, chega um momento que você não tem mais água, você não tem mais energia, você não tem mais material de construção, você não tem mais material para fazer roupa, para se alimentar, né? Que é o básico. Então ela visa proteger a própria vida humana. E também porque tem muitas populações, a gente vai ver amanhã, né, quando a gente estiver falando de questão rural, tem populações que têm a sua sobrevivência diretamente ligada ao meio ambiente. Então imagina as quebradeiras de coco, os pescadores, os marisqueiros. Se eles não tiverem aquele recurso natural, eles não conseguem sobreviver. Professora, pode falar. Professora, oi. Amanhã é domingo, amanhã vai ter aula? Geralmente a gente faz sábado e domingo. Vocês não têm aula domingo? Não, dia de domingo nós não recebemos aula. Pelo menos a nossa classe nunca teve. Então Entendeu? complicou. Mas eu vou combinar com a turma, né? Porque a outra disciplina ela é muito grande. Ela é muito grande. Não tem como fazer ela em 1 hora, não. Se a gente for fazer outra disciplina hoje, a gente vai ficar quase até 10 horas. Se vocês viram os slides lá, os materiais, ela é muito extensa, né? Então é complicado fazer as duas assim no mesmo dia. Eu vou combinar com as duas turmas aí, ver que a maioria vota, né? A gente vai ver, mas se não tiver outro jeito, é esse mesmo. Então, a política, segundo a Constituição Federal, o artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem, só lembrando, né? Quem não conseguir assistir amanhã, eu posso deixar gravado no YouTube. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí, só citando alguns artigos, né, os artigos da Política Nacional de Meio Ambiente, os principais, ele vem falar que a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, então esse meio ambiente ele é visto como um bem de uso coletivo, não individual. Segundo, a racionalização do uso do solo, subsolo, da água e do ar. O que é a racionalização? É o uso racional, é você usar sabendo preservar. Terceiro, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Então, já começar a explorar esse recurso, sabendo até que ponto você pode utilizar ou não, até que momento é a hora de você repô-lo, quem é que vai fiscalizar, né? Quais serão as multas, etc. Proteção dos ecossistemas com a preservação das áreas representativas. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Então, atividades que você já sabe que elas são poluidoras, já tem que estar ali fiscalizando, tipo indústrias, mineradoras, né, que elas já têm aquele potencial de poluir, então elas têm que ser mais fiscalizadas, têm que ser mais controladas. Exploração de petróleo, né? Incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientada para o uso racional e à proteção dos recursos ambientais. Acompanhamento do estado de qualidade ambiental.
recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente, né? Então, esses daqui são os pontos principais que serão tratados dentro dessa Política Nacional de Meio Ambiente. Claro que ela depende de muitas coisas, né? Tem muitos interesses em jogo, porque você está lidando ali com recursos econômicos, né? Você está falando de uma floresta, você está falando de muita coisa ali inserida. Não só de madeira, de água, mas também de muito minério que tem ali. Então, muitos interesses, né? Esse jogo de interesse, esse múltiplo jogo de interesse, ele está fazendo parte, né, dali de toda essa situação. E a questão urbana, né? Do que ela se trata? O que seria a urbanização? É tudo aquilo que está relacionado com a vida da cidade e com os indivíduos que nela habitam, por oposição à vida na zona rural. Então, tudo que diz respeito à cidade, a urbis, é urbano, né? O urbano vem de urbis, que significa cidade. Foi impulsionada no século XIX pela industrialização. Então, antes de existirem as indústrias, antes da Revolução Industrial, de existirem as primeiras fábricas, você não tinha muitas cidades grandes, né? Assim, lá na Europa, começa lá na Inglaterra, né? Essas grandes cidades, essas metrópoles. Você tinha áreas que eram um pouquinho mais urbanizadas, que eram distantes da zona rural e que tinha ali algumas pessoas morando. Mas essas grandes cidades, essas metrópoles, elas começam a surgir a partir da industrialização. Porque essas indústrias, elas começam a estimular muita gente ir atrás de emprego, né, ao seu redor, morar ali por perto, etc. E isso está diretamente relacionado com o surgimento da nossa profissão. O serviço social, ele lida com a questão social, e essa questão social, ela é fruto da industrialização. Ela é fruto da urbanização. Né? Então, quando surge essa urbanização, essas pessoas elas começam a ir para essas cidades e viver ali naquele entorno e passar muita necessidade, surge essa questão social. E aí é requisitada um profissional com o nosso perfil, né? Essa questão social ela é marcada pelo aumento da população, e esse aumento de população estimula o desmatamento, que as pessoas elas vão precisar construir casas à medida que elas vão crescendo e constituindo famílias. E para construir essas casas, elas vão desmatando, elas vão invadindo. E esse desmatamento automaticamente ele vem trazendo a poluição do solo, da água, do ar e diversas outras modificações no meio ambiente. Então, questão urbana, meio ambiente e questão social são três coisas que não se separam. Está intimamente ligado. Então, quando você lida, por exemplo, com a questão da violência, né? Dentro da sua área você vai trabalhar com pessoas que estão ali em situação de violência. Essa violência, ela surgiu dentro de uma comunidade que muitas vezes começou ali como uma invasão, uma favela, né? Uma coisa desagregada. E essa favela, essa comunidade, ela também está relacionada com uma devastação de meio ambiente. Então, tudo tem a ver. Aí você vai ver, mas de onde que surgiu essa comunidade, essas invasões? De repente foram pessoas que saíram da sua terra, do seu interior, porque não tinham mais condição de sobreviver lá e vieram para a cidade. Isso aconteceu muito aqui no Maranhão na década de 70. Até meus pais, assim, um exemplo que eu dou, né? Eles vieram do interior nesse momento, né? Por conta dessa questão da sobrevivência. Então, se tivesse uma política de preservação ambiental, de estímulo da economia rural, muitos problemas no Brasil seriam sanados. Só que pela falta de atenção, né, nesse quesito, a gente sente muito, se sente muito prejudicado, né? Então, já está quase terminando. Espera aí. Esse Ministério das Cidades, né, voltando aqui um pouco, ele é o maior responsável pela política de habitação com a garantia de respeito ao meio ambiente. E aí ele é focado em dois pontos, né, que é o trabalho social e a educação ambiental. O trabalho social, ele vem falar principalmente para a aplicação da política de habitação, e a educação ambiental, ela é focada na orientação e capacitação da sociedade.
não existe preservação ambiental sem educação. Por isso que hoje em dia, desde criança, né, as escolas, as pré-escolas, elas já começam a ensinar isso para as crianças, a questão da reciclagem, da separação do lixo, do respeito ali à vida animal, vegetal, etc. Porque você não consegue estabelecer a preservação ambiental se ela não estiver associada a uma política também de educação. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, constroem os seus conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como o bem, né, de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, o que é essa educação ambiental? Ela é um grande foco, né, na forma como essa sociedade ela vai administrar, ela vai lidar, preservar e utilizar esse meio ambiente que, na verdade, é um bem público. Então, eu tenho que ter noção. Por exemplo, eu tenho uma propriedade, a propriedade é minha, eu comprei. Só que nela tem uma nascente de um rio. Quer dizer que esse rio é meu porque ele está ali na minha terra? É só eu que vou utilizar a água desse rio? Não vou ter outros inúmeros municípios que vão precisar desse rio, inúmeras pessoas. Então eu tenho que ter essa consciência de que, por mais que eu habite um meio ambiente, por mais que eu tenha uma propriedade, eu não sou dona da natureza, né? Eu até posso utilizar, claro, mas com consciência. Então, porque eu tenho uma indústria que utiliza uma água de um rio, eu vou secar esse rio, né? Sem consideração pela população que precisa dele. Recentemente a gente teve uma dificuldade muito grande no Distrito Industrial, que aqueles municípios, aqueles bairros ali, tipo Maracanã, Estiva, né, na saída ali da cidade, estava sem água, porque as indústrias estavam utilizando toda a água, né, as fábricas que ficam ali no entorno, e a população ela estava ali morrendo de sede, né? Então a educação ambiental ela serve para isso, para você entender que tudo que existe um dia pode terminar, né? Todos os recursos ambientais são finitos. E aí, para finalizar, a gente vem falando dos desafios para o serviço social no tocante a essa política ambiental. Que é o quê? É a formulação de ações participativas via projetos sociais em consonância com as diretrizes e princípios da educação ambiental. Ah, mas o que o serviço social tem a ver com a educação ambiental? Tem muita coisa a ver. Porque nós também somos profissionais, de certa forma, educativos. Nós também instruímos as pessoas para uma série de questões, né, de expressões da questão social. Então, não tem como você dissociar determinadas temáticas da preservação ambiental. Então, isso também tem a ver conosco. Nós também fazemos ações de preservação, de sensibilização sobre a preservação do meio ambiente, educação ambiental. E isso vai ser uma coisa cada vez mais crescente na nossa área e em todas as outras áreas, né? Vocês podem esperar que as próximas demandas para o serviço social quase sempre vai ter questão ambiental envolvida. Sempre vai haver essas questões, né? Então, é algo que nós precisamos conhecer mais, porque um dia nós vamos acabar precisando trabalhar, né, nessa questão. Atuar propositivamente, buscando soluções através de uma prática pedagógica que envolvam todos em uma nova cultura e promova uma mudança de comportamento a curto e médio prazo. Então, nós atuamos também tentando transformar essa cultura de devastação, essa cultura de consumismo, de uso indeterminado, irrestrito, para uma cultura de preservação, uma cultura de mudança de comportamento, que já pensa, né, na necessidade de você dar continuidade àquele recurso que existe, né? Então seria tão bom, né, se essa praia que hoje a gente pode aproveitar, os nossos descendentes também pudessem aproveitar ela lá despoluída. Se nossos netos, bisnetos pudessem ver os rios das nossas cidades limpos, pudessem ir numa cachoeira, pudessem curtir um fim de semana no meio ambiente, né? Então, para que tudo isso seja possível, depende de uma atitude nossa hoje. E por último, né, possibilitar a compreensão da população
sobre a diversidade cultural existente e a melhor forma de utilizá-las, promovendo sua sustentabilidade, né? Então, a diversidade cultural é interessante, sim, mas contanto que ela leve também em consideração a questão ambiental, a sustentabilidade. Bom, gente, essa foi a nossa disciplina de questão urbana, né, e habitação. Amanhã nós veremos questão rural. Como eu falei, ela é um pouco extensa, essa disciplina. Eu estou gravando aqui a tela, né? Vou disponibilizar no YouTube para quem não conseguiu assistir hoje ou quem quiser rever. E amanhã também eu vou estar gravando a aula que eu vou estar ministrando para vocês. Eu não sei se quem já leu os slides viu que ela é um pouquinho, né? Um pouquinho extensa, mas a gente... Oi? Oi? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode falar. Não, professora, ninguém falou. Foi só uma colega que abriu o áudio e tava um barulhinho. Mas tá tranquilo. Tá certo então. Bom, mas aí a gente dá conta, né? E nós vamos ter depois, na próxima semana, a tutoria. E na outra semana vai ser a finalização, tá? Na tutoria, eu vou explicar melhor para vocês, utilizando o guia. Também vou explicar as atividades, né? Mandar um material a mais. E tirar qualquer dúvida, né? Rever qualquer coisa que fique faltando. Então, quem não conseguiu assistir ao vivo hoje, pode participar também da tutoria, tá? E aí a gente fica combinado assim. Se esse horário foi prejudicial para a maioria ou não deu, a gente pode rever essa questão, né? Enfim, quero que vocês dêem o feedback de vocês. Então, eu agradeço a atenção. Vocês querem colocar alguma coisa, gente? Comentar? Podem falar. Oi. Oi? Para vocês é melhor pela manhã ou pela tarde, amanhã? Ou pela noite? Pela noite? Pela manhã. Pela manhã? Vixe, tá um eco. Vixe, menina, tá um eco. Certo. Eu vou estar livre pela manhã. Oi? Ah, tá. Se der pra maioria pela manhã, a gente pode começar às 10, pode ser? Eu prefiro de manhã. Eu tenho uma aula 9 horas, mas é da escola bíblica, né? Mas é porque é um compromisso assim que eu já tinha marcado, mas a gente pode começar às 10, né? Das 10 às 12, pode ser? Como a aula é grande, a gente dá um intervalo. Eu vou... Professora, deixa eu lhe dizer assim. Eu acho que a maioria, não sei se a maioria é mãe de família, tem família, tem filhos. Pela manhã é muito complicado. Assim, minha secretária não vem dia de domingo trabalhar, tá certo? Então, assim, eu acho que o melhor seria à noite. A Cristina tá dizendo que ela acha melhor à noite, gente. Quem concorda com ela? Professora. Oi. Professora. Pode falar. A gente vê no grupo, tá? E a gente fala pra senhora, tá bom? Porque são 2 turmas, né? Aí eu vou ver o que dá pra maioria. E aí a gente combina. A Cristina tá sugerindo à noite. Aí algumas meninas sugeriram pela manhã. Mas como ela tá falando, né? Tem muita gente que é mãe de família que não pode estar se dedicando ali pela manhã, né? Eu pretendia dar essas 2 disciplinas logo hoje. Mas o que aconteceu? O conteúdo é muito extenso, ficaria muito cansativo. Teria que fazer a aula em 3 partes. A gente poderia terminar, acho que 5 horas. A gente poderia terminar, se fosse hoje, até umas 8 horas mais ou menos. Aí eu preciso descansar um pouquinho a garganta também, né? Só por isso. A Kate está dizendo que pela manhã acho que a maioria vota. Enfim, eu vou encerrar aqui, gente. De manhã? Certo. Manhã ou tarde, né? Eu vou fazer a votação nos grupos. Está, tá com eco. Acho que é quem é que tá com o microfone?
Porque, como eu falei, às 9 eu tenho uma aula, entendeu? Aí, no caso, daria pra mim às 10. Seria melhor mesmo assim às 9, né? Mas tem esse empecilho. Ó, o Diego tá dizendo pela manhã. Gente, se manifestem nos grupos, tá? Eu vou encerrar aqui e vou estar postando essa aula no YouTube. Então a gente se vê aí quando der pra vocês no horário certo, tá bom? Tchau. Oi. Anotou o nome dos participantes? Aí eu vou tirar um print aqui, peraí. Tem que tirar antes deles começarem a sair. Certo. Já tirei já. Já registrei quem tava aqui. Mas eu consigo. Eu acho que eu consigo lembrar quem tava participando. Ah, gente, desculpa, porque tá um eco. Gente, quem é que tá com o microfone ligado que tá dando eco? Oi, pode falar. Professora, Alciane, eu tô assistindo a aula, só que tá com o nome de Elis Regina, porque eu tô usando o celular dela, tá? Ah, é a Alciane. Alciane e Elis, né? Vocês estão assistindo juntas, é? Sim. Tá bom. Certo, pessoal. Vou encerrando aqui, tá?